ensinamento budista da impermanência, uma coisa que eu gostaria de que nós aqui nesse vídeo tivéssemos bastante clareza é o fato do que tudo que é transitório é condicionado. O que isso vem a dizer? O transitório ele está acontecendo no intervalo de tempo devido a causas e condições. Percebe? Então, o que isso pode nos levar a refletir sobre? 24 horas do dia estamos pensando, estamos sentindo, estamos agindo, estamos falando, certo? É nesse mecanismo. O porquê que você age, o porquê que você pensa e sente da maneira que você está fazendo naquele momento é devido a causas e condições. Então, ai que doido. O transitório aparece, um pensamento vem e se vai, um sentimento vem e se vai, você realiza algo e se vai, certo? Tudo dentro de um movimento transitório. As coisas vêm e vão, certo? Só que você tem que perceber, este movimento acontece dentro de uma causalidade. Você não pensa ou sente ou age pelo acaso. Existem causas e condições que te levam a fazer o que você leva. Cara, como isso é doido, como isso é legal. Mas é bem por aí. Analisar as causas condicionadas, certo? Olhando pelo prisma da impermanência do transitório, vai nos revelar uma faceta da vida muito interessante. Você já ouviu aquela frase que diz assim, só sabe o valor de um sorriso quem já chorou? Eu estava pensando aqui no nosso vídeo em relação a isso. Então, aparentemente parece que nós vivemos dentro de uma transitoriedade, mas tem um desejo inato pela busca do que é permanente. Então é como se você dissesse, só sabe o valor do que é permanente aquele que já viveu a transitoriedade. Nesse ponto elas se encontram numa polaridade, mas a transitoriedade é o que vai, é o caminho que nos aponta para a permanência. Muito legal, interessante isso, né? E ao mesmo tempo, porque, veja só, dentro da nossa psique, durante a nossa vida, a gente vai desenvolvendo hábitos, rotinas e até mesmo vícios na tentativa de fazer com que algo fique permanente. Porque sabemos que, no fundo, tudo que está acontecendo é passageiro, é transitório, mas temos esse desejo de que algo seja permanente, como se esse permanente fosse parte de algo muito lá no fundo da psique humana. E aí a gente busca. E neste ponto, a transitoriedade é o caminho que nos levará à permanência, porém não de uma forma apegada. Porque na transitoriedade, como falei, se me apego, eu quebro uma regra. Então, eu não sei se vocês, né, concordam com esse pensamento, mas isso é muito interessante. Aparentemente, usamos de artifícios para chegar ao permanente, né, dentro da transitoriedade. É como se a transitoriedade falasse, tá aqui, eu estou te mostrando o caminho. E você fala, ok, eu entendo, mas e o que é permanente? Aí é sua função, é minha função olhar e tentar descobrir se tem algo permanente. Porque aparentemente na permanência é quando a gente, eu não sei, a gente se sente parte, una com alguma coisa. Porque se tudo é transitório, eu não posso me unir ao que é transitório, porque ele se vai, mas eu posso me unir àquele que permanece. Interessante, né? Você pega as nossas rotinas, os nossos hábitos e até os nossos vícios. O vício, por exemplo, como é dificílimo largar um vício. Por que é tão difícil largar um vício? Porque eu me apego, porque eu quero que aquilo permaneça. Claro que numa escala
bem menor, não é uma escala, porque o vício é algo que ele pode, se você permanece nele, você sabe o estrago que ele pode fazer. Mas o mecanismo, independente de um vício, o mecanismo é o mesmo. É o tentar se apegar a algo que é transitório. O que vocês acham desse pensamento? Você acha que esse pensamento ajuda ou esse pensamento complica? E lembra quando nós estávamos falando da etimologia da palavra transitória, sujeita à morte, mortal. Oh, aí complica, né? Lógico que complica. Porque o maior apego é o apego à nossa personalidade. A personalidade, quando se entende mortal, precisa, primeiro de tudo, ela precisa olhar para a sua própria mortalidade. Porque olhar para a própria mortalidade é dizer, é passageiro, é transitório. Difícil, né? Pois é, difícil. Às vezes, nos meus estudos, nas minhas leituras, vejo seres mestres de sabedoria falando sobre isso e eu às vezes olho e falo, uau, isso é de uma sabedoria imensa. Saber que você é mortal, imerso, né, na transitoriedade da vida e por de alguma forma encontra paz e encontra abrigo naquilo que permanece. E isso é como se você tivesse, assim, como diria no budismo, vivesse num nirvana. Temos um longo caminho pela frente. Mas esse pensamento, sugiro a vocês que leiam, que busquem a respeito. É muito interessante. Porque se tudo é transitório, o que eu sou, a minha personalidade, que me apego a vida inteira, é permanente, é impermanente, é transitória. Porque ela é sujeita à morte, ela é mortal, como eu e você. E agora? Esse é um ponto muito, mas muito difícil às vezes, mas creio que é a essência de tudo que a gente falou da transitoriedade até agora. Viver com a finitude, sabendo que é mortal, dentro de uma transitoriedade, como viver sem se apegar a si mesmo? Paz.